Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Marco, a Lili pegando fogo, eu fiquei preocupada. O que está acontecendo no Corinthians? A história de Balotelli é real? Existe um negócio entre Corinthians e Mário Balotelli? Ô, Mari, beijo para você, amigos do estúdio, novamente, fãs de esportes. Notícia boa, um pouquinho, né? Porque chega de notícia ruim aí no Corinthians, né? Uma sequência de notícias complicadas. Estava informando ao longo da programação hoje, né? Uma informação que foi dada com exclusividade, em primeira mão aí, pelos colegas Bruno Andrade e André Hernando, portal UOL, e eu confirmei com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians que o Corinthians tem sim interesse na contratação de Mário Balotelli, 33 anos, italiano, que está sem clube no momento, né? Estava jogando o futebol turco e agora há o interesse do Corinthians na contratação. Por que chega esse interesse, esse grande nome, né? Porque se você olha para o Corinthians na tabela, a atual situação no Campeonato Brasileiro não é muito favorável para você fazer grandes riscos, até por um clube que está passando por uma situação financeira muito difícil. Mas desde o início da temporada, o presidente Augusto Melo, ele prometeu ao torcedor que traria um jogador de peso, um camisa 9, alguém de peso no mercado. Tentou o Gabigol, né? Jogou muitas indiretas também, de fato, conversas aconteceram com a diretoria do Flamengo, não avançou. E aí viu a oportunidade do Balotelli. A informação os colegas noticiaram e eu confirmei também que o Corinthians já teve 2 reuniões com o staff do jogador, tá? Ele foi avisado, ele deu autorização para seguir com as negociações e há uma terceira conversa para acontecer. Aliás, eu conversei hoje com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians que essa terceira conversa vai acontecer em qual sentido? Depois que Ramon Dias, o próximo treinador do Corinthians, né? Depois que ele der o aval, se ele falar, ok, quero contar com o Mário Balotelli, aí sim o Corinthians avança nas negociações. O salário deve girar em torno aí de R$1,5 milhão, né? E fica a questão por quantas temporadas ele assinaria. Questão assim como o Corinthians vai pagar o salário, se de repente vai pegar algum patrocínio aí para ajudar, isso aí a gente espera depois que ele for anunciado, porque de fato é algo que chama atenção. Eu passo até pelo calor da torcida na rua, no estádio, redes sociais, as opiniões são bem divididas. Ao mesmo tempo que causa aquele impacto de vir um nome como o do Balotelli para jogar no Corinthians, ao mesmo tempo muitos torcedores falam, peraí, será que seria a solução para o momento, para a situação que a gente está? O torcedor quer mais soluções práticas e entende-se que agora não é o momento de se arriscar. Tecnicamente, talvez não seria arriscar, a gente conhece a qualidade do Balotelli, mas sabendo que o Corinthians vai se endividar ainda mais, mas por outro lado aí, o presidente Augusto Melo vai cumprir o que prometeu para a torcida desde o início da temporada, que é um nome de peso. Então, tá por essa terceira reunião aí, depois do aval do Ramon Dias. Pode ser, sim, que o Corinthians avance na contratação de Mário Balotelli. E aí, gente? Jogador de peso, hein? Nossa, Lili, quando você fala, é isso. A gente tem na tela, inclusive, fica com a gente. Não sai daí não, hein, mulher? O Balotelli, na última temporada na Turquia, com 16 jogos, 10 como titular. Ele tem 7 gols e 1 assistência nessa conta. Porque, assim, pelo que a Lili traz pra gente, não é assim... surgiu um nome ali, sopraram ali na sala de reunião, o presidente falou, gosto, e pronto. E aí, de repente, virou um assunto. Estamos falando de uma terceira reunião com o Balotelli, Mari Pereira. Estamos falando de um negócio mesmo entre Corinthians e o jogador. Que loucura, né? Mas é doido, assim, não é nem fazendo piada, porque é uma coisa que você não espera, né? Não. Mas, assim, se fosse o Flamengo... ou o Palmeiras, ou enfim, tô falando de dinheiro, financeiramente falando, porque a Lili termina a participação dela nesse momento falando, né, porque nome de peso, que também não é barato. R$1,5 milhão. Também não é barato, fora as outras situações que podem entrar, né, nessa assinatura de contrato. É muito desconectada da realidade do Corinthians, para mim, assim, e eu acho que talvez a seriedade do assunto, ela acontecesse de uma melhor forma se não fosse esse primeiro semestre deste Corinthians. Se não fosse as coisas que a gente já acompanhou do Augusto Melo, se já não fosse o tanto de coisa
errada e bizarra, né? Que já aconteceu nesse Corinthians de 2024. Mas é claro que todo o respeito do mundo, história do jogador, em tudo que ele já fez, o impacto que ele tem. Vem também com uma malinha de extracampo, vem também com uma bagagenzinha de comportamento, mas é uma cartada, uma possível cartada do presidente para talvez recolocar o nome do Corinthians em um outro momento, para talvez afastar o nome do Corinthians até das páginas policiais, né, que a gente sabe que acontece. Então, assim, eu vejo com muitas dúvidas, muito também por quem está tomando essa decisão e está tentando ir atrás do Balotelli. É que assim, eu acho que não é piada a palavra, tá? Mas torna talvez um pouco mais curioso quando a gente associa o nome do Balotelli ao Corinthians pelo contexto. Exato. Acho que é exatamente isso que você trouxe, né, Mari? Porque desde o início o presidente do Corinthians, ele não passa qualquer credibilidade no que ele fala. Nenhuma. Nada que ele deu uma entrevista até agora, eu entendi e falei, poxa vida, realmente o Augusto, eu tô vendo ali, porque as ações, né, em seguida, elas descomprovavam o que ele estava me falando. E aí o nome do Balotelli, ele pode para alguns surgir como um meme, Mário Marra. De tipo assim, cara, que o Corinthians está indo atrás? Não falando sobre o Balotelli, mas sobre assim, o quê? É esse o movimento que o Corinthians vai fazer no mercado nesse momento? Why always me? O Balotelli jogou muita bola. Jogou muita bola mesmo. No City, na seleção da Itália, pelos times da Itália, onde ele teve há muito tempo. A última esperança que eu tive assim, com o Balotelli foi em 2014. 10 anos. Sim, quando ele foi contratado pelo Liverpool, em um clube que tinha pouca contratação, e ele chega e a torcida vai pegar ele no aeroporto. E ele decepcionou. Ele foi mal, ele tinha uma ótima relação com os jogadores adoravam o Balotelli. Tinha muita foto super legal dele caindo em cima dos jogadores correndo atrás dele. Ele tinha uma relação muito boa internamente. Só que em campo, ele entregou muito pouco. Muito pouco. E acabou que ele, depois disso, a gente tinha momentos esporádicos. Eu não vejo a menor conexão quando tentam comparar a chegada do Coutinho com o Vasco, porque o Coutinho, a gente está falando de um cara que foi campeão da Liga dos Campeões em 2021. O Balotelli, a gente está falando de um cara que tem momentos isolados ao longo dos últimos 10 anos. Mas eu não tenho dúvida da qualidade técnica dele, ele é bom jogador. Se ele resolver se encontrar, se ele sim... Mas eu hoje, baseado no que eu vejo nos últimos 10 anos, ele até teve momentos legais, mas os momentos não passaram de momentos, sabe? Assim, e isso é difícil. Eu acho contraditório, porque o mesmo Augusto Melo falava do investimento, da força maior no Cifute, e eu, sinceramente, eu não acredito que o Cifute esteja lapidando, assim, não, depois de muita pesquisa, descobrimos aqui um jogador, opa, Mário Balotelli. Eu acho que não, acho que esse é um perfil de contratação que mexe com o imaginário do torcedor, porque chega um grande nome, é um grande nome do futebol, mas é um grande nome pelo que fez, tem muito tempo que não faz. E pela grana envolvida, eu vejo jogadores do Corinthians querendo sair, entende? Eu acho que isso pode dar um problema interno. Agora, se você me pedir a opinião da qualidade técnica dele, eu falo, ele resolve jogos. Mas ele vai resolver problemas do Corinthians? Ele resolve problemas do Corinthians? Acho que hoje não. Hoje não? Acho que hoje não. Gostaria que ele queimasse a minha língua. Porque a gente tem o Vasco aqui, porque é o jogo de hoje, e também eu acho que o anúncio do Coutinho e essa informação, Não, é isso, é completamente desconexo, né? Porque o Coutinho conhece o Vasco, ama o Vasco. O Coutinho, ele vai... Num outro momento que o Balotelli, inclusive. E num outro momento também. O Coutinho vai morrer em campo. O Balotelli, eu acho que o início pode ser legal. Mas é como tem sido legal alguns inícios. Mas daí para falar assim, ele vai morrer pelo Corinthians e tal? Não. E assim, pode acontecer, porque a gente está falando de um Corinthians hoje com muitas dificuldades em campo. É verdade, assim. O torcedor, ele já não tem tanta expectativa quando o Corinthians vai fazer substituições. Ele já não tem um cara ali hoje que ele fala, esse tá mudando o jogo pro Corinthians. Então, assim, pode acontecer de fato. A régua tá muito baixa mesmo. O Corinthians, ele pode ter reforços de impacto mesmo que aconteçam. Mas é muito surreal, assim. É isso, assim. Tem jogadores ali que têm uma identificação com o clube, mas não está mais conseguindo ficar porque não recebe um dia. Então, assim, fica muito contraditório mesmo. E o Corinthians, assim, alguns jogadores do Corinthians estão sendo procurados, né?
As informações falam do Garro, né? A Lili está aí com a gente, tudo. De muito clube na Argentina em cima do Garro e tal. Assim, eu faço um esforço no Garro. Claro. Porque ele já está aqui, ele já está jogando. Claro. E quando as bombas estavam explodindo, tudo, ele foi um cara que foi para a rede social e falar... dias melhores virão, a gente... Que dá entrevista, que se coloca. Ele já entende mais o que é o Corinthians. É um jovem jogador que daqui a algum tempo, inclusive, pode render uma boa grana para o clube, né? Eu investiria mais nesse perfil. Ô Lili, normalmente com essas contratações de impacto, né, que a gente fala de talvez grandes estrelas do futebol mundial, assim, com esse peso, principalmente no futebol europeu, essas contratações estão atreladas a um patrocínio que às vezes ajuda a trazer, pagar uma parte do salário. O que o Corinthians estuda como manobra? Porque a todo momento você conversa com a gente aqui e conversando com pessoas do Corinthians, gente, não tem caixa, não é que tem dinheiro. E agora perdeu o patrocinador, Master. Qual que é a manobra do Corinthians nesse negócio? Ô, Mari, isso que eu estou tentando entender e conversando com pessoas do Corinthians, porque na última coletiva lá no CT Joaquim Grava, com o CEO Fred Luz, que ainda não assinou, mas foi apresentado como novo CEO do Corinthians, o que eles falavam lá, ele e o Pedro Silveira, o novo diretor financeiro, é de responsabilidade com o orçamento do Corinthians. Eu até perguntei se o Corinthians tinha condições de trazer novos jogadores nessa janela sem ter que se desfazer, vender algum jogador do elenco. E aí o diretor financeiro ainda falou, primeiramente, responsabilidade no orçamento, a gente vai conversar, o Fabinho Soldado sabe da nossa realidade, está bem difícil mesmo a questão financeira do Corinthians, então resta saber como é que o Corinthians vai fazer para pagar esse salário, né? Tendo que vem atrasando aí salário dos jogadores, acertou os 2 últimos meses, daqui para frente agora é aguardar para ver como é que o Corinthians vai conseguir pagar direitos de imagem também. Você traz um atleta que vai custar por mês pelo menos R$1,5 milhão, né? Tá sem clube, mas tem luvas, bônus e tudo que a gente sabe que envolve aí o futebol, né? Então ele vai custar caro para o Corinthians. Como o Corinthians vai fazer para pagar? Não sei, por quê? O Corinthians ainda tem na fila para fechar a patrocinadora Master, que ainda não tem o patrocínio Master. Ou seja, você perde a Vaidbet, você está com caixa sangrando, você tem muitos jogadores aí querendo sair, o River e o Boca tentando levar o Garro, o Mosquito e o Arthur Souza entrando na justiça, e você anuncia aí, anuncia não, né? O Corinthians não anunciou oficialmente, mas a gente já apurou que o Corinthians faz buscas pelo Balotelli, então ele acende uma esperança no torcedor / preocupação. Ok, se chegar... Como é que a gente vai pagar? É o jogador que precisava agora? Então, de fato, a gente segue sem entender essas movimentações tão drásticas do Corinthians no mercado, sendo que falta dinheiro. O principal ali, o Corinthians está passando dificuldade na temporada. Porque a parte financeira é isso, assim. Acho que se tivesse tudo ajeitado e ele fosse uma cereja do bolo, valeria talvez o risco, né, Marra? Só que a gente não... This is us. Pior cenário possível. Worst case scenario, vamos. O Abel o Corinthians... Pior cenário possível, tá, Fã de Esporte? Porque eu acho que isso tem que estar na cabeça dos dirigentes. Se o Corinthians cai para a segunda divisão. O Corinthians cai para a segunda divisão, final da temporada, é péssimo, mas eu tenho certeza que vai ter proposta pelo Garro. E aí o Corinthians tem a possibilidade de se... pelo menos, vamos nos encaixar aqui financeiramente. É uma pena vender o jogador, mas vamos... vai ter alguma proposta pelo Balotelli? O Balotelli vai querer ficar para disputar uma segunda divisão com o Corinthians, entendendo o tamanho do... Porque uma coisa é jogar no time da Turquia, né? E não estou falando de jogar nos grandes. Isso. Outra coisa é jogar no Corinthians e ser obrigado a honrar a história do Corinthians. Eu, como pior cenário possível, eu acho um erro. Não sei se esse cara vai, sim, honrar a camisa do Corinthians. No momento, gente, sério, no momento, não é momento para se agarrar a um Messias, sabe? Aquele redentor espetacular que vai chegar e vai resolver todos os problemas. Isso no futebol, ele não existe mais. Até ele existe, Messi. A gente não está falando desse tipo de jogador. A gente está falando de um jogador que não entrega há muito tempo. E eu sei que a proposta messiânica, ela é fascinante. As pessoas vão lá e se rendem. É um cara que foi jogador de seleção, que disputou a Copa do Mundo, aqui no Brasil, inclusive, e tal. Mas a gente está falando de uma Copa do Mundo que foi em 2014.
Quase que um movimento político, né? É quase que um movimento político, assim. Mais de popularidade, né, Mari? Porque se der certo, tá tudo bem, a assinatura do presidente está ali. Muita coisa já deu errado, então, se o mandato acabasse agora, como que sairia o Augusto Melo dessa situação? Agora, é uma falta de comprometimento com a palavra, inclusive, porque o Augusto, ele chega falando de profissionalizar, ele chega falando de profissionalizar todas as questões que envolvem um clube, os processos, fala do Cifute, ele fala do comprometimento com a saúde financeira do clube, ele fala sobre muita coisa que o Corinthians, de fato, precisa para voltar a acontecer. Porque a gente está falando de um Corinthians que não acontece há algum tempo já, né? Sim. A gente vai pegar ali também momentos de Corinthians, de um vice-campeonato, mas a maneira como fez essa campanha de vice-campeonato, a maneira como já não disputa entre praticamente o Estado ali. Então, a gente está falando de um Corinthians que precisava muito de uma nova gestão que soubesse da realidade e encarasse ela de fato. E não é o que está acontecendo. Então, assim, para mim é muito perto de um movimento político de que, ó, meu nome foi feito, está aqui.